Bem-vindo à disciplina de Gestão de Projetos do Sistema de Informação. Nessa aula do módulo 2 sobre gestão de projetos, nós veremos sobre fechamento de projetos. Então, nós já vimos a parte de planejamento do projeto. Então, como ele tem que ser feito, como ele tem que ser realizado, quais são as fases que compreendem, né, essa parte de planejamento. Nós vimos o gerenciamento do projeto e o controle. Então, como que ele tem que ser gerenciado, como que é feito esse controle, né? Quais são as etapas, quais são os problemas que podem acontecer, por exemplo, das modificações desse projeto. Então, toda a parte de gerenciamento de projeto nós vimos, e agora nós chegamos à parte de fechamento de projetos. Então, os projetos, a maioria deles, tá, não são encerrados de forma adequada, né, com adequação. Então, o que acontece normalmente ao fim desses projetos? O que acaba acontecendo? Um abandono do projeto na fase conclusiva, os recursos eles vão mudar, né, o foco, a prioridade, tanto do recurso humano quanto do recurso financeiro, né, a parte monetária da coisa. As equipes diminuem, sejam equipes internas como equipes externas, e a fase do encerramento desse projeto, o volume de atividades ele tende a diminuir de forma acentuada. Só que o fato de as atividades serem diminuídas, né, de ter uma redução nessas atividades, não quer dizer necessariamente que não hajam atividades a serem feitas dentro dessa gestão de projetos e que essas atividades não sejam importantes para o projeto como um todo. Então, num contrato, né, quando a gente tem lá, quando a gente está terminando o nosso projeto, e aí o término do contrato para um projeto interno. Então, o que a gente precisa observar? Existem produtos pendentes? Então, dentro do que foi planejado lá do meu projeto interno, tem alguma coisa que não foi feita ainda? Dentro desses produtos, as certificações internas, elas foram assinadas e recebidas? Professor, como assim certificações? Toda entrega, seja parcial, seja final, ela precisa ter um documento, uma documentação falando o que foi entregue, qual versão foi entregue, quem recebeu. Então, existe isso, né? Existem essas certificações, quem que recebeu isso, né? Quem que assinou. Existem comprometimentos internos pendentes, ou seja, tem alguma parte dentro do planejamento que foi disposto lá no cronograma, que era para ter sido feito e não foi feito, seja essa atividade crítica ou não crítica, todos os custos foram cobrados de forma apropriada dentro desse projeto? Todas as unidades de trabalho e todos os pedidos foram concluídos? A gerência foi notificada com relação à disponibilidade desse pessoal que estava envolvido com o projeto? Então, notem que aqui tem uma série de questões, tem uma série de questionamentos que elas são relacionadas a não só a gestão de pessoas, mas a gestão de custos. Então, o que foi acordado, o que foi planejado, né, foi cumprido e como que isso está sendo documentado? Acho que o principal ponto aqui dessas questões é justamente isso, né? Como que eu consigo verificar que esses pontos estão sendo, ou que eles estão sendo atendidos, ou se eles foram atendidos, né? Então, o plano do projeto foi arquivado com todos os dados do suporte? O excedente de material do projeto foi administrado de forma correta? Ou seja, eu tenho lá uma obra, por exemplo, foi estimada uma quantidade de material. Sobrou material. O que eu vou fazer com esse material? Não posso simplesmente descartar, porque se eu faço esse descarte, eu estou perdendo dinheiro, né? Estou fazendo um desperdício. Então, como que isso é feito? Então, notem que todas essas perguntas, as respostas a essas perguntas, elas precisam estar documentadas, e isso não é um documento único, né? Isso é um conjunto de documentos que vão acontecendo no decorrer do projeto. Além do projeto interno, a gente também tem o término de contrato com o projeto externo. Então, para o projeto externo, né, quais perguntas a gente precisa fazer para verificar esse término? Então, foi obtido o acordo com o proprietário do projeto sobre a disposição ou disponibilização dos produtos restantes?
As certificações e autorizações externas foram assinadas e aprovadas? A mesma coisa, tem lá entregas parciais ou entregas finais. Isso foi recebido? Foi recebido de forma correta? Né? Isso foi documentado? Os fornecedores foram notificados quanto a compromissos pendentes? Então, estou lá na parte final do meu projeto, falta só o acabamento, colocar tijolinho lá no muro. Esse tijolinho está disponível? Né? Ele está dentro do cronograma, está dentro do esperado? Esse fornecedor tem a ciência que existe esse prazo a ser cumprido ainda? Né? Estão todas as partes cientes do encerramento do que falta, né, do que está pendente lá. As instalações do meu projeto foram fechadas de forma adequada. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma obra, seja ela, né, de grande porte, de pequeno porte, enfim, normalmente são feitas algumas instalações para guardar o material, né, para não deixar as ferramentas expostas e tudo mais. Essas essas instalações, elas foram desmontadas de forma adequada, elas foram guardadas, né? Então, como que isso está acontecendo? E os processos e os procedimentos de auditoria foram conduzidos? Então, professor, por que auditoria? Se a gente está buscando qualidade dentro do processo, ou seja, se a gente quer ver se a sistematização acontece, se essa sistematização ela é bem documentada, se ela é possível de ser reproduzida, né? Se a gente quer olhar se isso acontece, a gente precisa fazer uma auditoria em cima desse processo. E o que é auditar o processo? É justamente olhar o processo de sistematização e ver se ele está em conformidade com o que está sendo apresentado. Professor, e o que está sendo apresentado? Produto, né, a entrega, seja parcial, seja final, e a documentação relacionada a essas entregas. Então, essa auditoria, para ela acontecer, toda essa documentação do projeto precisa existir, seja o projeto interno, seja o projeto externo. Entregas parciais. Então, dentro de um projeto, a gente tem partes que são entregues não necessariamente ao final do projeto, e essas entregas parciais a gente consegue visualizá-las melhor quando a gente divide um projeto em subprojetos. Então, cada término de subprojeto, ele é encarado como uma entrega, né? Quando a gente termina o subprojeto lá, quando a gente tem um produto ou um processo relacionado àquele subprojeto, a gente fala que é feita uma entrega, e essa entrega, ela precisa ser documentada. Dentro dessa documentação, é preciso que haja quem foi o responsável pela entrega, quem recebeu o produto ou o processo, quais custos envolvidos, sejam custos monetários ou custos operacionais com recursos humanos e afins, qual tempo foi gasto para desenvolver a atividade, ou seja, um relatório completo sobre aquele produto. Então, dentro do ciclo ali de vida do projeto, existem várias entregas parciais e para cada entrega parcial é necessário que haja uma documentação relacionada, justamente para que processos de auditoria possam acontecer, ou seja, para que a gente consiga auditar o processo de desenvolvimento e ver se ele está de acordo com o esperado, seja para verificar se o que foi acordado com o cliente e o gestor de projeto aconteceu. Então, todas essas entregas parciais, elas precisam ter uma documentação relacionada. E aí, dentro desses encerramentos, sejam parciais, seja o encerramento final, existe o encerramento administrativo. Ou seja, o que é esse encerramento administrativo? Né? É o fechamento do projeto internamente. Então, vamos realizar o fechamento desse projeto. As expectativas que foram geradas lá na fase de concepção, elas conseguiram ser atendidas lá no final? Os meus stakeholders estratégicos ali dentro do meu processo como um todo, todos eles foram atendidos? O meu plano de comunicação entre as equipes, né, aconteceu de forma correta? Enfim, isso deu certo? Isso funcionou entre as equipes? Como que isso funcionou? O relatório das conclusões, então, o que a gente tem entre expectativa,
entre os nossos stakeholders envolvidos, entre o plano de comunicação. Então, o que a gente conclui dessa sistematização e a documentação dos resultados do projeto? Eu vejo que para encerrar esse projeto, né, para a gente conseguir fechar ele de forma interna, tem uma série de passos, né, que são necessários para que essa atividade seja bem feita. Além disso, tem outros pontos que são muito importantes, que são a documentação da medida de desempenho, ou seja, o que eu considerei como bom, regular, excelente dentro das partes que compreendem lá todo o desenvolvimento do meu projeto, a documentação do produto do projeto, ou seja, se eu tenho um projeto, eu tenho uma entrega final, né? Pode ser a somatória das entregas parciais lá, mas eu tenho algo que eu finalizo. Dentro dessa finalização, existe essa documentação, né? E o principal, que é a memória do projeto. Ou seja, se eu estou buscando uma sistematização, se eu estou buscando desenvolver rotinas, se eu estou buscando ter algo que seja padronizado, é muito importante que eu tenha uma memória desse projeto. Ou seja, de todos os passos que eu tive lá na parte de concepção, de todas as fases que eu tive na elaboração do meu projeto, de todas as fases que eu tive no meu gerenciamento de projeto, para que eu consiga fazer adequações no processo de gestão. Então, vejam que quando a gente faz esse encerramento, um dos documentos que a gente está gerando é justamente um documento norteador para os próximos projetos. Então, quando ele é bem feito, quando ele é bem documentado, é possível fazer uma melhoria de projeto para projeto, sempre buscando a excelência, onde? Principalmente nos prazos de entrega. Então, quando a gente retoma algumas aulas sobre a gestão dos projetos, a gente vê que um dos maiores problemas que tem na gestão de projetos é justamente atender os prazos. Então, se a gente entende como que o tempo é gasto dentro da elaboração desse projeto, qual atividade foi mais onerosa com relação a tempo, qual foi menos onerosa, quais atividades conseguiram ser executadas em paralelo, quais atividades de fato tiveram que ser concorrentes. Ou seja, se a gente entende, se a gente olha para esse projeto como um todo e a gente entende a gestão de tempo dele, a gente consegue melhorar o planejamento dos próximos projetos. Então, a fase de encerramento do projeto, para o gestor de projetos, ele é muito importante, porque ele melhora o entendimento do gestor frente às dificuldades que podem acontecer para os próximos projetos. E aqui tem as lições aprendidas, né, dentro do ciclo de vida do projeto e que estão relacionadas à memória desse projeto. Então, o que a gente analisa, né? O que a gente consegue analisar? A qualidade do projeto, os custos envolvidos, os prazos, as equipes que foram mobilizadas, o escopo do projeto, os riscos e a parte de gerenciamento. Ou seja, se a gente consegue, dentro do ciclo de vida do projeto, se a gente consegue avaliar após a concepção ali, né, na parte de elaboração de projeto, se a gente consegue olhar a qualidade com que isso foi feito, o custo com que foi despendido para fazer aquele projeto, os prazos, as equipes, ou seja, se a gente entende todo esse ecossistema que teve ali relacionado ao planejamento, a gente consegue melhorar o processo de planejamento de projetos. Se a gente quer melhorar a parte de gestão da execução, também. Por quê? Porque a gente consegue fazer, por exemplo, comparações da seguinte forma. Tá, o que mobilizou uma equipe maior com menos custo? Ou não, o que teve mais custo com uma equipe menor? Dentro do escopo do meu projeto, o que eu consegui atender dentro das partes críticas desse projeto? O que eu não consegui atender dentro dessas partes críticas? Ou seja, para os próximos projetos, a definição do escopo, né, ou seja, do global do projeto, fica melhorado. Por que ele fica melhorado? Porque eu entendo os passos do meu projeto. Eu entendo como que ele aconteceu. Eu consigo olhar
o ciclo dele e saber qual parte vai me consumir mais recurso, qual parte vai me consumir menos recurso, em qual parte eu vou ficar mais preso com relação a tempo. E assim eu consigo fazer uma gestão de projetos, né, e eu acho que esse é o ponto principal aqui. Eu consigo melhorar a gestão do meu projeto justamente fazendo uma análise da memória desse projeto. Ou seja, se eu consigo olhar tudo o que aconteceu com ele, eu consigo melhorar os próximos. E isso vem da documentação. Então, essa documentação do projeto, nessa documentação final, o que eu preciso? Então, eu preciso de uma avaliação dos documentos utilizados no acompanhamento do projeto, desde a parte de concepção até a parte final. Uma avaliação do processo de governança do projeto. Então, as reuniões que foram feitas, as tolerâncias que foram empregadas frente a cenários não esperados, trabalhos que foram interativos, as sequências das ações. Então, a quantificação e atingimento dos objetivos. Então, como que isso aconteceu? Isso aconteceu de acordo com o planejado? Isso não aconteceu de acordo com o planejado? Avaliação sobre os riscos, né? Então, como que eles foram geridos? Quais foram os investimentos utilizados e realizados? Quais foram os benefícios, né, os limites que foram empregados dentro dessa parte de risco? Ou seja, essa documentação final, quando a gente olha o que ela precisa ter, a gente vê que ela fala muito sobre o projeto, né, a gestão de projeto, e pouco sobre o produto de fato. Então, a gente entende como que a gestão de projeto ela acontece. Né? Então, a apuração dos custos incorridos. Então, quais foram os maiores desvios, né, sendo positivos ou negativos? O desempenho da equipe do projeto, né, se foi um time só ou se foram vários times separados, se esses times separados tiveram mudanças dentro da equipe. Então, por exemplo, dentro da parte de desenvolvimento de software, existem algumas metodologias que prevêem que as equipes elas mudem de tempos em tempos, fazendo com que membros de uma equipe migrem para outras equipes e assim sucessivamente. Então, essa metodologia, ela só consegue ser proposta se a gente entende o seguinte: opa, dentro de alguns projetos, a interação entre membros de equipes diferentes traz algum benefício. Então, esse desempenho é interessante da equipe do projeto. E na parte técnica, as ações e os documentos que contribuíram com o projeto, os processos utilizados, que foram desenvolvidos ou que foram aperfeiçoados, enfim, o que faz com que eu consiga, de fato, desenvolver o meu produto. Na parte tecnológica, então, eu tenho a minha parte técnica, né, minha parte de equipe, minha parte de gestão, e na parte tecnológica. Então, para eu desenvolver lá o meu produto, o meu processo, eu precisei fazer uma aquisição ou desenvolvimento de como fazer aquilo. Eu precisei comprar isso, eu precisei desenvolver. Como que isso foi feito, né? Para eu fazer as medições de desempenho, eu precisei desenvolver um benchmarking ou não, eu usei algum benchmarking já estabelecido na literatura ou já estabelecido lá no PMBOK. Então, como que foi feito, né? Essas partes mais tecnológicas, ou seja, professor, o que é um benchmarking? Um benchmarking é uma forma que eu consigo medir o desempenho de alguma coisa com base em algum parâmetro. Então, existe o parâmetro esperado, né, o parâmetro de resposta, e eu consigo saber se o que eu estou desenvolvendo supera o meu parâmetro que eu estou desenvolvendo ou ele não chega nesse parâmetro. Então, dependendo do que eu estou desenvolvendo, é necessário que eu faça esse tipo de comparações, né? E os procedimentos e documentos legais necessários, ou seja, todo o registro de software, toda a parte de utilização desse software, como que isso foi utilizado, quais foram os parâmetros que foram aplicados lá no software, enfim, toda essa parte tecnológica também é necessário ser documentado. E feito toda essa documentação, a gente chega na parte de conclusão propriamente dita do projeto. Então, a conclusão do projeto, ela é fundamental para que ele possa ser documentado. Então, a documentação é a palavra-chave na parte de finalização de projeto, para que os participantes do time do projeto recebam uma devolutiva sobre a sua atuação. Então, é interessante para quem desenvolveu saber se
como ele fez, a forma como ele fez, estava de acordo com o que ele foi contratado para fazer. Isso é muito importante. Cuidados especiais devem ser tomados com os recursos humanos ao término do projeto. Então, eu tenho equipes internas, por exemplo. Aí acabou o projeto lá, tudo bem. Essa equipe interna, eu vou fazer o que com ela? Eu vou mandar todo mundo embora? Eu vou realocar essa equipe para um outro projeto? Como que isso vai acontecer? Então, esses cuidados ao término do projeto, eles podem, não para mim, gestor, mas para quem vai fazer quem vai utilizar os recursos humanos, fazer uma gestão boa disso. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada equipe na minha empresa. Eu preciso mobilizar uma equipe externa? Preciso. Então, como que eu vou fazer a interação da equipe externa com a equipe interna? Como que eu vou chegar nesse ponto de preocupação? Porque em alguma parte do projeto foi documentado o seguinte: olha, para o desenvolvimento dessa etapa, normalmente a equipe precisa de 100 funcionários, ou precisa de uma equipe dividida em, sei lá, 4 times de 25 pessoas. Eu não tenho essas pessoas, eu não tenho essa equipe para conseguir trabalhar. Então, esses recursos humanos, o trato com as pessoas, o trato com os funcionários, o trato com quem faz parte da equipe, ele é muito importante porque ele é o carro-chefe, né, do desenvolvimento do projeto propriamente dito. Porque a gente não vai conseguir desenvolver sem pessoas. Então, ter esse cuidado é muito importante. E um outro ponto relevante aqui na conclusão do projeto é justamente o aprendizado, que ele sempre tem que ser registrado, né, tanto durante quanto o término do projeto. Então, nas entregas parciais, quando a gente faz a documentação, na verdade, a gente não está fazendo a documentação por um requisito lá do PMBOK, por exemplo. A gente está fazendo a documentação justamente para a gente aprender sobre o que foi feito, né? Para a gente aprender como foi feito, como os processos foram designados para as equipes, como que as equipes conseguiram fazer essa designação, quais prazos foram seguidos, quais custos foram seguidos. Ou seja, quando a gente entende isso, quando a gente consegue compreender isso, quando a gente consegue absorver esse aprendizado, a gente consegue melhorar a nossa gestão de projeto. E esse aprendizado, ele é muito importante, tanto durante o desenvolvimento do projeto, quanto ao término. E mais uma vez, para reforçar, a gente só consegue fazer, a gente só consegue ter esse aprendizado, a gente só consegue ter essa evolução se houver documentação. Se não houver documentação, não é possível ter essa evolução. Para mais informações sobre fechamento de projeto, vocês podem consultar o livro do Menezes sobre gestão de projetos ou o livro do Xavier, Gerenciamento de Projetos, como definir e controlar o escopo de um projeto.